Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos SUVs mais importantes do mercado, o Honda Pilot, agora no modelo 2026. Nossa missão aqui é bem clara: destrinchar as análises que saíram e entender se a Honda fez o suficiente para colocar o Pilot no topo, ou se no fim das contas é só uma reforma cara que não resolve os problemas de verdade. Ok, vamos analisar isso. E vamos ser bem diretos aqui, né? O nosso foco não vai ser só listar o que tem de novo. A gente vai colocar uma lupa justamente onde a Honda decidiu não mexer, porque é aí que a gente entende a estratégia. A grande questão é, esse Pilot novo aguenta o tranco contra um Toyota Grand Highlander ou mesmo um Chevrolet Traverse? Perfeito. E a primeira coisa que todo mundo nota, claro, é o design. A frente do carro. A mudança é óbvia. A grade está enorme, quadrada, sabe? Bem mais agressiva. A ideia foi dar uma presença mais robusta. É uma mudança de postura total. A Honda largou aquele visual mais familiar, mais arredondado e abraçou de vez essa estética de aventura. É uma resposta direta ao que o mercado está pedindo. Eles querem que o carro pareça mais parrudo mesmo. E você vê isso nos acabamentos, né? Um cinza pro Trail Sport para parecer mais off-road e um preto brilhante para as versões mais caras. E, sendo justo, tem outras melhorias que são muito bem-vindas. Os racks de teto, por exemplo, agora são de série, em todas as versões. Isso é ótimo. E também tem rodas novas de 20 polegadas e umas cores novas bem bonitas. Sim, é exatamente aqui que o nosso papo fica mais interessante, porque parece que todo o dinheiro e o esforço do design acabaram ali na porta da frente. Quando você vai para a traseira do carro, a história é outra. É uma diferença gritante, né? As fontes são unânimes nisso. A traseira é basicamente a mesma de antes. Falam em pequenos ajustes, que é aquele código para não fizemos quase nada. E tem um detalhe que parece pequeno, mas que, para mim, entrega o jogo. As lanternas. Exato. E é um detalhe que, olha, beira o inacreditável para um carro de 2026. A luz de freio é de LED, ótimo. Mas a luz de ré e tudo indica, as setas ainda usam lâmpadas incandescentes. Aquelas amarelas, antigas. Ok, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Sinceramente, quantos compradores notam se a luz de ré é de LED? Não seria uma economia inteligente para poder investir mais pesado, sei lá, nas telas internas, que é o que todo mundo vê o tempo todo? Mas essa é a armadilha. A questão não é o comprador notar a lâmpada em si. É o que essa decisão sinaliza. Num carro que vai passar dos US$ 55 mil, uma lâmpada comum grita corte de custos. Mostra uma falta de atenção ao detalhe, é um recado de que, em algum lugar, alguém falou, aqui a gente economiza, que ninguém percebe. O problema é que as pessoas percebem. É a mesma coisa com o tamanho do carro, que ainda é um pouco menor que o Grand Highlander, e isso impacta o porta-malas, né? Entendi. Então, por fora, é uma frente que quer impressionar e uma traseira que ficou esquecida no churrasco. E a impressão que fica é que todo o orçamento que não foi para a traseira foi injetado direto na cabine, certo? Sem a menor dúvida. E essa é a grande notícia do Pilot 2026. A Honda finalmente resolveu o seu maior ponto fraco. A tela multimídia de 12,3 polegadas e o painel digital de 10,2 agora são padrão em todas as versões, desde a mais básica. Acabou a crítica de pagar caro e receber uma telinha. E isso é uma mudança de filosofia para a Honda, né? Eles sempre foram mais conservadores com tecnologia. Parece que eles entenderam que a briga hoje é vencida ou perdida na tela do painel. E com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, mais Google integrado, tudo de série. O Pilot finalmente entra no jogo. Entra no jogo, mas é importante dizer, a Honda não está inovando aqui. Ela está correndo atrás do prejuízo. Estão entregando o que a concorrência já oferecia, entende? É uma correção de curso, muito bem feita, mas é uma correção. E isso é reforçado pelos materiais novos, como couro marrom no Trail Sport, que deixam o ambiente mais sofisticado. E eles foram espertos em manter o que já funcionava. O console central continua gigante, cabe tudo lá dentro.
O porta-objetos na frente do passageiro continua lá e, para a alegria de muita gente, mantiveram os botões físicos para o ar-condicionado. A praticidade do dia a dia foi preservada, só que é nesse interior tão elogiado que a gente encontra os cortes de custo mais frustrantes. É quase uma crise de identidade. Gastam uma fortuna nas telas, mas economizam em coisas que a Kia e a Hyundai já oferecem há anos. É como ir para uma festa de gala com um terno caríssimo e um sapato furado. A mensagem fica confusa. Exatamente, e o maior exemplo disso é o ajuste do volante. Num carro de $56 mil, o ajuste de altura e profundidade é manual, com aquela alavanca de plástico. Pera, manual em todas as versões? Isso parece piada em 2026. É o tipo de coisa que te tira da experiência premium na mesma hora. Tira completamente. É uma economia mesquinha. E a lista continua, viu? A terceira fileira de bancos, que é super espaçosa, um ponto forte do Pilot, tem rebatimento manual. Você tem que puxar umas fitas de tecido. Um dos analistas reclamou muito disso, da falta de um botão elétrico, algo que já é comum em rivais mais baratos. E para fechar o pacote de quase perfeito, nenhuma versão oferece bancos traseiros com ventilação. Nenhuma. Fica muito claro o padrão. Investem pesado no que salta aos olhos, com umas telas, mas cortam custos em conveniência. É uma pasta arriscada, de que o consumidor não vai notar ou não vai se importar com esses detalhes. O que nos leva ao coração do carro, né? A motorização. E aqui a Honda foi bem conservadora. Eles mantiveram exatamente o mesmo conjunto. Motor V6 de 3,5 litros, aspirado, 285 cavalos, câmbio de 10 marchas. É um motor competente, suave, confiável. Um V6 hoje em dia tá virando raridade, né? Com todo mundo indo pro 4 cilindros turbo. E dá para entender a lógica. Eles apostam no público que ainda tem um pé atrás com motor turbo, que valoriza a durabilidade, é a escolha segura. O problema não é o que a Honda oferece, é o que ela não oferece. E a omissão aqui é gritante. Não existe, e nem vai existir nesta geração, uma versão híbrida do Pilot. E isso num momento em que o Toyota Grand Highlander está vendendo absurdamente bem, justamente por causa das opções híbridas. A Honda parece que está assistindo a outro jogo. Não é só perder uma fatia do mercado. É deixar a Toyota definir como o jogo é jogado. Daqui a um ano, a pergunta na concessionária vai ser qual a opção híbrida. E a Honda não vai ter resposta. É uma aposta muito arriscada de que a confiabilidade do V6 vai superar o susto na hora de abastecer. As fontes até dizem que a Honda está desenvolvendo um sistema híbrido novo, mas só para a próxima geração, daqui a 3, talvez 4 anos. Isso é uma eternidade no mercado automotivo. É basicamente admitir a derrota nesse quesito. Eles estão falando para o consumidor preocupado com o consumo: vai para a Toyota, a gente conversa em 2029. E as outras melhorias que eles anunciaram, tipo um ajuste na direção elétrica, um isolamento acústico um pouco melhor... São coisas boas, claro. Um carro mais silencioso é sempre melhor. Sim, mas é como dar uma aspirina para alguém com a perna quebrada. Não resolve o problema principal. Uma direção um pouco mais precisa não compensa a falta de um motor moderno e eficiente. Oferecer só um V6 em 2026 é uma estratégia que parece presa no passado. Ok, então juntando tudo, o que a gente tem é um carro com um cérebro de 2026, com telas de ponta, uma cara de 2026, mas com um coração e alguns ossos de 2016. É essa a ideia? É a síntese perfeita. O Pilot 2026 é um carro muito melhor. Ele resolveu de forma brilhante sua maior crítica, que era a tecnologia. Ele refinou qualidades que já tinha, mas tropeça feio em omissões que são difíceis de perdoar. O volante manual, a falta do rebatimento elétrico e, principalmente, a ausência de um híbrido são falhas que o impedem de ser um líder. Ele entra na briga, mas já entra com uma desvantagem estratégica enorme em alguns pontos. Não chega para ser o campeão. Mas não o melhor. E é por isso que uma análise crítica como essa é importante. O marketing vai mostrar as telas e o design, mas são os detalhes, as economias, que definem se um carro vale o seu dinheiro. E se esse tipo de análise que vai fundo e não tem medo de apontar as falhas que as montadoras escondem, é o que você valoriza.
A melhor forma de garantir que a gente continue fazendo isso é se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando esse conteúdo. O seu apoio é o que nos permite ir além do comunicado de imprensa e trazer a história completa. A sua inscrição e o seu like fazem toda a diferença. Dito isso, fica a reflexão final. E a reflexão levanta uma questão importante. Ao se apegar ao motor V6 e adiar a hibridização, a Honda está mostrando confiança em seus pontos fortes, como a confiabilidade, ou está sendo simplesmente complacente, correndo o risco de se tornar irrelevante num mercado que avança a passos largos para a eletrificação? A pergunta que fica é: até quando a reputação do passado consegue vender os carros do futuro?